Bom, pessoal, o objetivo agora é apresentar os projetos que iremos desenvolver durante o decorrer do nosso curso. Serão 2 projetos e aqui eu começo explicando um pouco do projeto 1, que será um projeto relacionado a vendas do varejo. Então, o escopo desse projeto ele refere-se a uma grande empresa de varejo. Essa empresa necessita entender quais regiões do país ela tem mais oportunidade de crescimento, né? Ela quer fazer uma expansão dos negócios e quer se utilizar de dados do seu CRM, que é o seu sistema que faz a gestão aí das suas vendas. Então, através dos dados do CRM, nós iremos desenvolver um relatório em Power BI e realizar as análises necessárias para trazer uma resposta a essa pergunta do cliente. Como crescer, como expandir, qual áreas tem mais oportunidade, qual não tem. Então, esse é o escopo inicial do nosso projeto. E a ideia inicial é entender toda a estrutura de dados que o CRM pode nos proporcionar. Então, aqui eu trago um exemplo de um CRM, onde tem algumas dezenas de tabelas, alguns milhões, milhares de informações, mas para nossa finalidade de entender regiões, o que a gente precisa? Então, faz parte do escopo do projeto também a gente entender a nossa estrutura de dados que a gente vai trabalhar. Além disso, né, depois de fazer todo esse entendimento, a estrutura do CRM, chega o momento onde é necessário realizarmos a carga desses dados para o Power BI, onde nós iremos realizar o nosso processo de ETL, que é o processo de extração, transformação e carga dos dados. Aqui, como vocês podem observar nesse gráfico, nós temos as fontes de dados, que eu já comentei com vocês, do Power BI. Aqui tem uma amostra dessas fontes. Nós vamos conectar em algumas dessas fontes de dados, trazer esses dados para o Power BI Desktop, utilizar o Power Query para realizar as transformações e publicar o relatório no serviço do Power BI, tá certo? Então aqui é um overview, uma visão sumária de todo o processo, uma visão mais simplificada para a gente começar a entender como será o desenvolvimento do nosso projeto. Depois disso, depois do momento que nós carregarmos todos os dados, iniciaremos a etapa de modelagem dos dados. Utilizaremos para modelar os dados, né, como apoio, utilizaremos a linguagem DAX. Então, aqui embaixo eu deixo um exemplo de linguagem DAX para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Com essa sintaxe DAX aqui, é o momento onde eu consigo criar uma tabela chamada filter3, que eu vou utilizar como apoio para minha modelagem de dados, para ter performance no relatório. Além disso, também iremos trabalhar com os relacionamentos entre as tabelas. Iremos fazer os relacionamentos. Aqui nessa imagem eu deixo uma amostra de relacionamentos dentro do Power BI, como funciona, só para vocês terem uma noção do que vem pela frente, tá? Se vocês observarem, iremos também entender os tipos de relacionamento, né? Se é um relacionamento com filtro em ambas as direções ou em direção única. Nós vamos entender a diferença disso mais para frente. Se vocês observarem aqui, neste relacionamento desta tabela respondente com a responses, nós vemos aqui esse íconezinho no meio com uma direção, apontando para uma direção. Já aqui neste outro relacionamento, este íconezinho está apontando para duas direções. Nós vamos entender essa diferença entre os relacionamentos, quando utilizar
a direção única ou quando utilizar a direção em ambos os sentidos. Isso é muito importante. Além disso, ainda no projeto 1, vendas do varejo, iremos realizar formatações condicionais. É muito importante. Aqui eu coloco uma amostra, um exemplo de uma tabela com as mesmas informações, mas a tabela da esquerda ela está sem a formatação condicional e a tabela da direita está com a formatação condicional, né? Então, criei aqui nesse exemplo algumas regras foram criadas para determinar qual a cor vai mostrar, no caso aqui se é a verde ou a vermelha, qual é o critério para mostrar vermelho, qual é o critério para mostrar verde, o que tem que ter acontecido para gerar essa regra, né? Então, a formatação condicional é muito importante para ilustrar movimentações entre os dados, entre algum período de tempo, enfim, entre a regra do negócio que for definida durante o desenvolvimento do escopo do projeto, durante o desenvolvimento do nosso projeto de vendas do varejo. Então, além disso, nesse projeto nós também iremos trabalhar com atualizações automáticas do nosso relatório que está publicado lá no serviço do Power BI, que está publicado na internet. Quando recebermos novos dados, quando a nossa base de dados for atualizada, como que eu faço para que esse dado seja atualizado automaticamente, né? Para que não seja necessário eu ter que abrir o Power BI Desktop de novo, carregar os dados, fazer todo um processo manual para atualizar os dados. Como que eu faço isso? Através do Gateway do Power BI. Isso daí nós iremos aprender a instalar o Gateway, iremos aprender a configurar o Gateway na sua máquina local e depois, no serviço do Power BI, como conectar o relatório ao Gateway. Como agendar as atualizações, se vai ser uma atualização diária, se vai ser uma atualização semanal, mensal, se vai ser uma atualização de 4 vezes ao dia, enfim, é muito importante também essa etapa do nosso projeto, a parte de atualizações automáticas dos dados. Seguindo aqui, também iremos trabalhar com metas de vendas com alertas. Certo? Então, iremos desenvolver esses alertas porque após criar uma meta, no exemplo aqui nós vemos metas mensais dentro dos meses, metas dentro dos trimestres e a meta dentro do ano. Tá legal? Então, se observarmos, é possível ver que falta pouco para chegar na meta do ano ali de 95%. E quando chegar no 95%? Legal ter um alerta, legal avisar, chegar um e-mail para o responsável dizendo que a meta foi alcançada, né, para ter um acompanhamento eficiente sobre esse tema. Então, como é feito para configurar os alertas? Como nós criamos a meta? Como configuramos os alertas? Para qual e-mail vai? Então, esse é um ponto também importante para quem faz a gestão das metas, para quem tem que prestar contas, é muito legal essa funcionalidade do Power BI. E no final do nosso projeto 1, faremos o fechamento do projeto, faremos a revisão de tudo que foi feito para ele e teremos aqui o nosso relatório pronto. A ideia é desenvolvermos esse projeto 1 de vendas do varejo durante alguns módulos, então iremos criando junto, durante as aulas eu vou construindo o relatório e vocês como atividade, né, os alunos como atividade aí principalmente, vai replicando tudo que nós fazemos em aula, vai replicar aí na sua casa, no seu computador, utilizando o serviço do Power BI, publicando os dados, criando a DAX, fazendo os relacionamentos. Então, é um projeto que nós construiremos juntos no decorrer do nosso curso de Power BI. Tá legal? Esse é o projeto 1. Aqui eu destaquei alguns pontos relativos ao projeto
E depois do projeto 1, nós iniciaremos também, em determinado módulo mais para frente, o projeto 2, que é um projeto de pesquisa de mercado, onde vamos aplicar todo o nosso conhecimento adquirido em todos os módulos, vamos continuar aplicando o conhecimento para o projeto 2 e aprendendo coisas novas, certo? Então, o escopo desse projeto é em relação a uma empresa de bebidas. Essa empresa ela tomou uma iniciativa de aplicar uma pesquisa em parte de seus consumidores para avaliar as suas marcas, né? Porém, a empresa não é especialista em pesquisa de mercado e agora ela não sabe muito bem o que fazer com esse dado, como produzir insights, como capitalizar os dados históricos, enfim, como entender diferenças significativas entre grupos de consumidores, entre períodos. E aí a nossa missão vai ser construir esse relatório trabalhando com esses dados que a empresa já vem coletando para ajudar o nosso cliente. A diferença aqui, em relação ao projeto 1, iremos utilizar o Microsoft SQL Server Express, tá? Como fonte de dados. Então vai ser diferente, vai ser um conhecimento novo de utilização de ferramentas, tá? O Microsoft SQL Server é uma ferramenta que é muito utilizada e muito demandada em muitas empresas, tá? E é uma ferramenta aí que a Microsoft disponibiliza para a gestão de bancos de dados e que é amplamente utilizada. Então vamos também instalar o Microsoft SQL Express e realizarmos a captura dos dados a partir do SQL Server. Vou fazer o passo a passo para vocês, não se preocupem. Vai ser um projeto com nível alto de customização, onde o cliente quer que cada marca siga um padrão de cor, onde o cliente quer ordens específicas em relação às marcas, indicação entre os períodos, indicação de teste entre os períodos de tempo. E para fazer tudo isso, iremos continuar utilizando DAX, iremos continuar utilizando formatação condicional, enfim, vai ser um projeto bem bacana e são casos reais que eu trago da minha experiência, tá? Durante todos esses anos. Então, todos esses projetos que eu venho montando, o projeto 1 e o projeto 2, baseado em toda a experiência que eu tenho nos últimos anos fazendo aí, trabalhando com a integração de dados, engenharia de dados, relatórios em Power BI. Então, são casos reais, tá bom? E também vamos utilizar a linguagem natural. Eu deixo aqui 2 exemplos de linguagem natural, onde a gente escreve, né? Por exemplo, account, eu montei uma estrutura bem simples de estado, os estados brasileiros, eu escrevo para o Power BI, faço a quantidade de estados, ele me retornou aqui 27, né? Depois eu escrevi para o Power BI, faça um ranking de estado por região e mostre em tabela. Tá aqui, você pode ver. Então a gente vai explorar bem também essa parte de linguagem natural, como utilizar, como disponibilizar para o cliente, é muito legal para análises. Iremos trabalhar com uma alternativa de exportação de dados utilizando o Excel. Então existe um plugin do Power BI que é utilizado dentro do Excel. Vamos também trazer essa opção para o nosso cliente, é muito importante também. E, pessoal, vamos utilizar o Power Automate junto com o Power BI Desktop para realizarmos automatização de envio de e-mails. É muito, muito legal o Power Automate. O Power Automate está na licença que vocês irão utilizar a partir da próxima aula. Então, vocês terão essa licença do Power BI, também terão a licença do Power BI Automate, que a IBAC está trazendo. É muito, muito bom mesmo o Power BI Automate. Cada vez que eu paro para fazer automatizações com o Power BI Automate, eu fico impressionado com o poder que essa ferramenta tem de automatização. É muito boa mesmo. Então, também utilizaremos esse caso. Enfim, pessoal,
Esse foi um breve resumo do que vem pela frente aí no nosso curso. Espero que vocês aproveitem e a gente se vê no próximo módulo. Muito obrigado! Esse foi o módulo 1, onde nós tivemos a oportunidade de entender um pouco da história do Power BI, tivemos a oportunidade de entender como funciona o processo de atualização, entender que também existe um site de votação onde você pode colocar todas as suas ideias. Fizemos o download e a instalação do Power BI e também fizemos nosso primeiro hands-on, onde nós colocamos a mão na massa ali e criamos o nosso primeiro relatório, tá? E agora nós vamos colocar em prática tudo o que a gente viu através de uma atividade, que eu gosto de chamar de aplicação do conhecimento. Então a gente vai ter a oportunidade agora de aplicar todo o conhecimento adquirido no módulo. Vamos lá?